Oi, meu nome é Aline e o meu grupo, que é composto por mim, pelo Gustavo e pela Ana, nós fizemos o jogo Simões Sale em Assembly para a matéria de Introduções a Sistemas Computacionais e nós vamos primeiramente mostrar um pouco do código, algumas funções e por fim uma gameplay para mostrar como ficou o jogo. Bom, eu vou começar explicando um pouco da declaração das variáveis que vem antes da main. Começando primeiro pela posição do tubarão e a posição anterior do tubarão, que são dois vetores de 10 elementos, que seriam os 10 tubarões caindo na tela, no qual ambos são inicializados tudo em zero. Após isso, nós temos a flag caindo, para saber se zero o tubarão vai começar a cair, se ele já está caindo em alguma coluna. O parâmetro tubarão, que ele é um número, de 0 a 9 para saber qual dos tubarões está caindo para a gente poder acessar o vetor. Temos também o incremento randômico do tubarão, que vai nos sinalizar qual coluna que o tubarão vai cair. Esses também são 10, porque são 10 tubarões inicializados em 0, que vai acessar a tabela randômica do tubarão, que seria 40 elementos, que são 40 posições aleatórias que o tubarão pode cair em 40 colunas diferentes. Por fim, nós temos a flag coluna, que vai ser um vetor de 40 colunas, 40 elementos, né, no caso. E para saber se, nessa tabela randômica, se essa coluna já está sendo acessada. E não podemos esquecer também da posição em Simões e da posição anterior do Simões, declarado como uma variável. Agora eu vou falar um pouco mais da main, que é o nosso código principal. Ele começa primeiramente imprimindo a tela 4, que é a nossa tela de menu, e enquanto o jogador não clica na tecla Enter para iniciar o jogo, ele vai incrementando infinitamente o R2 até que o jogador clica na tecla Enter. Quando ele faz isso, ele pega esse valor incrementado de R2, faz mod com 40, para limitar esse valor entre 0 e 39, porque são 40 colunas que eles podem acessar na tabela de randômicos. Dito isso, ele pega esse valor do mod e coloca e guarda ele no índice randômico do tubarão 0. Por que do tubarão 0? Porque todos os outros índices do tubarão 1, 2 até o tubarão 9, eles são baseados no 0. Porque se o 0 for, por exemplo, 5, o 1 vai ser 6, o 2 vai ser 7 e assim por diante. Então, se 0 ele começa numa posição aleatória, todos os outros vão ser a posição aleatória mais a distância dele pro 0. Após isso, nós caímos na nossa label Restart, que eu simplesmente criei para quando a pessoa falasse que quisesse jogar de novo, ela não ia no main de novo e visse aquela tela de menu, e simplesmente pudesse começar o jogo novamente sem aparecer aquela tela. Bom, a partir dessa label nós chamamos a inicialização, a qual é uma função que zera todas as nossas flags. Chamamos o apaga-tela para tirar aquela tela de menu, para desenhar as telas do jogo e salvar ela na memória de cenário. Dito isso, ele também desenha os simões na posição inicial dele, que começa na linha 27, coluna 39, e zera os nossos comparadores e os nossos, como posso dizer, o nosso tempo de jogo, que seria, no caso, o nosso R0. Dito isso, nós caímos no nosso loop principal do jogo, que a cada múltiplo de 2, ele chama a nossa função para mover os simões, que essa função vai ser mais explicada à frente, que basicamente vai poder mover o bonequinho durante o jogo. Bom, dito isso, ele também, assim como
no move Simões ele é chamado quando for múltiplo de 2, ele também chama o tubarão para cair quando for múltiplo de 2 também o tubarão zero. E assim por diante. Cada tubarão ele vai ser chamado quando for múltiplo de um número, para eles poderem cair com delays diferentes e não todos caírem com a mesma velocidade. Cada um cai em uma velocidade diferente. Além disso, a gente vai dar o store no parâmetro do tubarão para saber qual deles está falando, que no caso é zero, então o parâmetro do tubarão vai ser zero, para quando chamar essa função, ele saber que está falando do tubarão zero. E assim por diante, vai chamando o tubarão cada vez que o R0 é incrementado. Quando o R0 for múltiplo de 2, chama esse tubarão. Quando for múltiplo de 3, chama outro. E assim por diante. Até que, no final de tudo, eles chamam um delay. Para o jogo não ficar extremamente contínuo e muito rápido. E dá um incremento em R0. Porque o nosso contador ele é incrementado cada vez que o loop é chamado uma vez. Depois disso, ele volta para o nosso loop. E assim por diante, até que a pessoa perca ou ganhe. Agora eu vou falar um pouco mais da função que eu mais gostei de fazer, que no caso é a posição inicial tubarão, que ela é chamada toda vez que é chamado o move tubarão. Bom, primeiramente ele dá os push em todos os registradores que vão ser usados nessa função, que no caso são 5, né, de R0 a R4. Primeiramente, ele vai dar um load no parâmetro do tubarão para saber qual tubarão de 0 a 9 está caindo. Vai usar isso para achar essa flag desse tubarão. Se ela for 0, ela vai cair. Então, ela vai na label vai cair. Se não, vai dar o jump na label RTS, posição inicial tubarão, no qual vai dar os pop em todos os registradores usados e vai dar o return para o move tubarão. Se ele vai para a label vai cair, ele primeiro chama a função para achar o índice randômico desse tubarão, que vai ser um valor de 0,89, para a partir desse índice ele conseguir acessar a tabela de randômicos para achar a posição que o tubarão vai começar a cair. Bom, depois de achado esse índice, ele vai dar return para essa posição aqui, e ele vai dar de novo um load em R0 do parâmetro do tubarão para saber qual tubarão que está caindo. Depois ele vai acessar esse índice que ele achou anteriormente desse tubarão e vai achar a partir desse índice na tabela qual o valor da posição que ele vai começar a cair. Achado esse valor na tabela dos randômicos, ele vai dar o store desse valor na posição atual agora desse tubarão, para ele começar a cair. Bom, após isso, ele vai pegar a flag de novo que ele comparou lá anteriormente, que era 0, ele vai deixar essa flag como 1, como ativa, porque agora o tubarão já está caindo, ele não precisa cair mais. Dito isso, ele vai dar um incremento no índice dele, para ele não cair sempre na mesma coluna. E dito isso, ele vai comparar esse índice incrementado com 40, porque a tabela vai de 0 a 39. Se foi para 40, quer dizer que ela já ultrapassou o limite, então a gente tem que zerar, porque a tabela ela é cíclica. Então, ela vai lá e zera. Mas se não forem iguais, se não for 40, ela simplesmente pode dar o valor desse índice incrementado no índice, no endereço do índice desse tubarão. Faz isso, ele vai dar pop em todos os registradores e vai dar return para o move tubarão. Oi, gente, tudo bem? Bom, agora eu sou o Gustavo, eu sou o terceiro integrante do grupo. Eu vou falar um pouquinho para vocês da parte agora que eu mais gostei de fazer. Foi a parte do imprime tela, em que a gente vai conseguir imprimir os cenários e imprimir os personagens se movendo.
Então, primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi, além da programação em si, uma das minhas partes favoritas do trabalho, foi o desenho do cenário. Então, primeiro a gente tem uma tela zero, só em branco, só com espaços em branco. Depois a gente tem uma tela do chão. Além disso, também fizemos uma tela das escadas, uma tela onde está o caminho que o personagem pode subir entre as escadas. Além disso, fiz a tela do menu, a tela de você venceu e aí você perdeu. Com a ajuda da Ana também, fiz a tela final do jogo de agradecimento. Bom, falando um pouquinho da programação em si para vocês. Eu fiz um imprime tela 1 e imprime tela 2, e um imprime string 1 e imprime string 2. A principal diferença é que no imprime tela 2 e no imprime string 2, a gente vai conseguir imprimir os dois cenários, as duas telas do cenário com cores diferentes. Então, por conta do imprime tela 2, a gente conseguiria fazer isso diferente. Agora falando do código em si. Bom, no imprime tela, a gente vai ter no R1 o endereço, onde vai começar a primeira linha do cenário. No R2 a cor do cenário para ser impresso. Aí a gente vai guardar essas informações, além como o incremento da posição, que tem 40 caracteres, e o 41, que é o incremento do ponteiro da linha. Além disso, a gente tem o número total de caracteres, que é 1200. Aí, para imprimir a tela em si, a gente entra num loop, onde primeiro a gente chama o imprime string, que é essa função aqui embaixo, em que nela a gente vai ter aqui bem marcado o R0, sendo a posição inicial da tela, em que o primeiro caractere da mensagem será impresso, o R1, onde vai ser o endereço que começa a mensagem, o R2, a cor da mensagem. Aí, primeiro a gente vê o nosso critério de parada, para ver se não é um barra zero no final da string. Daí, depois a gente vai comparar os caracteres que a gente quer imprimir com o barra zero. E se for um barra zero, a gente sai desse loop. Se não for, a gente põe cor nesse caractere. Então a gente soma a cor, imprime na tela e atualiza os ponteiros para continuar fazendo isso com os próximos caracteres. Aí, voltando agora para o imprime tela 1, a gente não add no R0, então a gente incrementa para a segunda linha da tela, adicionando 40. Depois a gente dá um adicionar no R1, a gente incrementa o R1 para que o ponteiro para começar na próxima linha da memória. Então a gente faz um pouco, mexe um pouco com a memória também nessa parte. E no R0 a gente compara para ver se o que a gente está mexendo não é o limite, para ver se onde a gente está não é o limite da posição, que é o 1200 caracteres. Então, enquanto isso for menor do que 1200, a gente continua fazendo esse imprime tela. Aí, enquanto isso, no imprime tela 2, o que muda é que a gente vai ter, além do endereço de cenário e tudo mais, a gente vai ter no R6 o endereço onde começa a primeira linha do cenário. Então a gente vai ver linha por linha e vai poder pôr uma linha de um cenário e depois sobrescrever uma linha de outro cenário. Então, mas a lógica do comando em si é um pouco a mesma, porque a gente vai ter os adds muito parecidos com o que a gente tem no de cima, e o que muda é a função que a gente chama, que agora a gente chama imprime tela 2. E nela a gente vai ter aqui a posição, onde será impresso o primeiro caractere, onde começa a mensagem, a cor da mensagem. Aí a gente vai comparar agora se é 1/0 ou um espaço vazio. Daí, se for 1/0, a gente vai embora. E se for um espaço vazio, a gente vai pular o Alt-Char do espaço para não apagar outros caracteres que já tem, entendeu? Então, se tiver alguma coisa lá, a gente pula. Se tiver um espaço vazio, a gente pula, porque mais para frente, com outra tela, a gente vai poder sobrescrever.
Porque se a gente escrevesse esse espaço vazio, a gente poderia estar apagando alguma outra tela. Aqui, por exemplo, quando eu escrevo essa tela, tá vendo que tem muitos espaços vazios entre o R8, entre a linha 8, a linha 9 e a linha 10, a gente tem os espaços vazios. Porém, na próxima tela, a gente teria as escadas. Então, se a gente, por exemplo, desenhasse primeiro a tela das escadas e depois fosse desenhar a tela do chão com o imprime tela 1, a gente escreveria esses espaços em branco também e acabaria apagando as escadas que a gente teria desenhado anteriormente, tá? Então essa é a principal diferença, porque depois de ver se é o espaço em branco e pular, a gente soma a cor e imprime a tela de novo e segue nesse loop até achar o barra zero, tá bom? E é isso, gente. Essa foi a minha parte. Bom, agora eu vou explicar como é que funciona a função mover Simões. Basicamente, quando a gente entra aqui, a gente dá push nos registradores que a gente vai usar. E a primeira coisa que a gente faz é colocar a posição atual dos Simões antes de analisar para onde ele vai se mover no R0. E a gente coloca 175 no R2, porque 175 é a posição do final do nosso jogo. Então a gente compara para ver se o jogador já venceu ou não. Aí a gente chama a função suicidou, que é basicamente a nossa função para ver se o Simões morreu ou não, por ter encostado em alguma coisa. E aí, depois de ter verificado essas duas coisas, a gente vem para a função que vai recalcular a posição dele. A gente pula para cá. Aí aqui a gente dá push nos registradores novamente. E a gente carrega a posição dos Simões em R0. Aí aqui, lendo o teclado, a gente vai comparar a tecla com cada uma das funções das teclas WASD para verificar para que lado o Simões vai se mexer. Então aqui a gente vai carregar o A em R2 e vai comparar o R1 com o R2, que é o R1 é onde está a nossa tecla. E aí, se caso isso for verdade, a gente vai mover para o recalcula posição A. Então aqui, quando a gente apertar, a gente quer mover para a esquerda. Então a primeira coisa que a gente vai verificar é se o personagem já está no limite da tela à esquerda. E aí primeiro a gente vai calcular, a gente vai colocar 40 no R1, porque 40 é o tamanho da linha, né? E 0 no R2, porque 0 seria a posição mais à esquerda do mapa da linha. Então a primeira coisa que a gente faz é fazer um mod da posição inicial com 40, que aí a gente vai ter exatamente a posição que ele está na linha, e depois comparar essa posição com 0. E aí, se ele já tiver, se isso for igual, quer dizer que ele está na parede. E aí a gente já pula para recalcular a posição, porque ele não vai conseguir mais andar, então a posição dele não vai mudar. Aí, caso isso não for verdade, a gente continua na função. A gente verifica se para onde ele vai se mexer tem chão ou não. Bom, aí aqui a primeira coisa que a gente faz é mover o valor que está no R0 para R6, porque a gente não quer mover, a gente não quer mudar diretamente o R0. A gente quer deixar o R0 com a posição do Simões atual. Então a gente carrega 40 no R2 para verificar as linhas novamente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é decrementar um no R6 para ele mover um para a esquerda. E aí a gente adiciona 40 para verificar o que tem na linha de baixo. Então a gente vai ver se tem, porque o nosso objetivo é ver se tem chão ou não na linha de baixo. Aí aqui eu divido essa posição por 40 para saber exatamente qual linha ela tá. E aí depois eu faço o módulo dela por 40 de novo, que aí eu vou saber em qual coluna ela tá. Isso vai servir para calcular o endereço na memória de cenário. Então, aqui a gente carrega 41 R3 para considerar o barra zero no final das strings da memória. E então a gente multiplica a linha em que ela está por 41 para ter exatamente o endereço da linha dela equivalente ao endereço na memória de cenário. Então a gente carrega a tela 1, linha 0 no R3 e aqui a gente vai somar
o endereço da linha, que a gente calculou aqui em cima, mais o endereço da posição que ele está na linha, né, da coluna. E aí é que a gente vai ver o que tem. A gente vai colocar o que tem nessa linha no R6. Aí aqui a gente vai carregar o igual dentro do R5, que o igual no nosso jogo é o que representa o chão. Então a gente vai comparar se o que tem no R5 é igual ao que foi para o R6, para ver se é o chão ou não. E se não for, a gente pula para dar return direto. Se for igual, a gente decrementa o R0, que o R0 é onde a gente está mantendo a posição do Simões. Então, se for o chão, a gente pode mover ele para esquerda sem nenhum problema. Então, a gente decrementa ele e pula para dar o store dessa nova posição. Então, a gente vem para o store aqui em cima, onde a gente salva onde está essa posição e depois vem para dar o return lá para cima. E aí, a gente caso a gente não pudesse se mover, a gente não salvaria essa posição e viria direto para a função de return aqui. Aí aqui, continuando, a gente tem a função de recalcular caso a gente queira ir para a direita, apertando B. Ela vai funcionar do mesmo jeito que a função para a esquerda, a única diferença é que em vez de decrementar um na posição, ela vai adicionar um para andar para a direita. Então, tanto aqui para fazer a verificação do chão, aqui para verificar a parede aqui, no caso ela vai verificar se está na parede da direita, não se está no zero, então ela vai verificar se está no 39. Aqui ele vai incrementar para verificar o chão, e aqui no final ele vai incrementar o R0, para a gente decrementar para andar para a direita. Mas as comparações e a lógica vai ser a mesma. Aí aqui a gente segue para calcular o movimento dele quando a gente aperta para cima. Esse movimento está para cima, apertando o dado. Aí a primeira coisa que a gente faz é carregar 40 no R2, carregar a tela 3 no R1. A tela 3 é onde está as posições da correnteza, que é quando o nosso personagem pode de fato subir. Então, para fazer o movimento de subida, primeiro a gente tem que verificar se ele está numa posição onde isso é possível. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a posição dos Simões correspondente na tela 3. Então, primeiro a gente vai somar a posição dele com o início da tela. E aí depois a gente vai dividir a posição dele por 40 para encontrar a quantidade de linhas para somar a quantidade de barra zero que a gente tem que pular também. Então, aqui somando o R4 e o R5, a gente vai ter o endereço de onde está o Simões na tela 3. Aí a gente vai verificar aqui o que tem o mapa nesse local e colocar no R6. Aqui a gente vai carregar o N no R5, porque o N foi a técnica que a gente escolheu para representar a posição das correntezas. Então a gente vai comparar o R5 com o R6 para ver se tem ou não, se o Simões está ou não num caractere onde ele pode subir. Se ele não tiver, nada vai acontecer e ele vai voltar para dar o return na função. Se não, se ele tiver no caractere N, ele vai subtrair 40 da posição atual dele para subir uma linha. E aí ele vai dar jump pro store. Aí aqui a lógica para descida vai ser basicamente a mesma coisa. Quando a gente apertar S, a gente também vai ter que verificar se o lugar que a gente está é um lugar que a gente pode descer ou não, verificando se está no caractere N. Então vai ser basicamente a mesma lógica do recalcula a posição para quando a gente aperta W. Então a gente verifica a memória de cenário e vê se a gente está um caractere válido ou não para subir. A única diferença aqui é que primeiro a gente adiciona em vez de subtrair para descer na tela e a gente também chama um delay para ele descer mais lentamente, porque em teoria ele estaria indo contra a correnteza, o que seria mais lento. E aí ele dá o jump pro store. Quando ele dá o jump pro store, posição,
ele vem pra cá, ele vai dar Sword R0 no posição Simões e vai dar pop em todos os editadores usados e vai dar o return na função. Aí esse return vai voltar a gente pra cá e aqui ele vai dar o load na posição do Simões no R0 e a posição anterior e vai comparar as duas para ver se houve uma mudança ou não. Caso não houve mudança, ele só vai pular para o RTS sem redesenhar o cenário, para que Simões não fique piscando mesmo estando parado. E aí, se a posição mudou, ele vai chamar as funções de apagar e desenhar os Simões para que ele apague a posição anterior e desenhe a nova. E dá um return para a função principal. Bom, agora eu vou jogar o nosso jogo. Basicamente, o objetivo é você chegar lá em cima com os Simões para pegar o veleiro dele sem ser acertado pelos tubarões. E aí você tá fugindo do apocalipse zumbi. Então é isso. Esse foi o nosso jogo e obrigado por ter assistido.